As crianças, né, de 4 anos a 11 anos, tem um cultão lá com um dinha de Né preparado para vocês. Irmãos, alô, ô Joel, não me deixa sem som aí. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu coloquei como título Desenvolvendo a Salvação. Eu quero introduzir esse tempo com o texto de Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Se você quiser abrir na tua Bíblia, quiser olhar na tela. Filipenses 2:12, que diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Isso aí. Irmãos, eu creio que todos nós, todos os cristãos, nós podemos cada dia crescer num relacionamento mais profundo com o Senhor. Porque eu creio que a revelação de Deus ela é progressiva. À medida que nós vamos se aproximando de Deus, à medida que nós vamos conversando com Deus, mais e mais nós vamos estar recebendo dele, e é infindável. É infindável, eu creio. Não importa quanto você cresceu na fé, talvez, quem sabe, 20 anos, 40 anos, 2 anos, ou quão maduro cada um de nós às vezes acha que é, sempre tem mais de Deus para receber. Sempre vai ter mais de Deus. Por mais experiência que já assistiu, que já presenciou, que já sentiu, pode ter certeza que Deus tem mais para ti. Amém? A Bíblia diz que, em Provérbios 4:18, né, que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vida, eu creio, de cada um de nós, a partir do momento que Jesus se torna nosso Salvador, que mora em nosso coração, ela começa a ser limpada, né? A palavra diz que Ele nos chamou do reino das trevas, do império das trevas, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então começa a tocar o nosso coração, nós começamos a deixar hábitos que não são bons, que não agradam a Deus, costumes que não são bons. Nossa maneira de viver vai mudando. E como diz ali, é como a luz da aurora. Quem não tem o privilégio, às vezes, de ver o dia amanhecer, vai perceber que, no nosso caso aqui, a gente olha lá para o lado de São Chico e começa a enxergar os morros, e vai vindo, de repente o sol bate na janela, né? E é assim, eu creio que é assim. A partir do momento que Jesus vem morar na nossa vida, se torna Senhor nosso Salvador, a nossa vida, que era uma vida cheia de escuridão, né? O nosso coração ele começa a ser limpado, e a luz de Jesus, a luz de Cristo começa a ir cada dia mais nos limpando, nos preparando, nos tornando mais parecido com eles. Porque eu creio, irmãos, que o nosso Deus é poderoso, amoroso, para fazer coisas extraordinárias na nossa vida. E Ele quer despertar em nós, Deus tem isso nele, eu creio, o anseio, o desejo de nós estarmos cada vez mais unidos com Ele. Cada vez mais próximo. Quando eu digo mais próximo, o que é? É conversando mais com Ele. É obedecendo mais, é conhecendo mais dEle. Eu creio que o desenvolver a salvação, irmãos, é justamente isso, é andando com Deus e nós poder cada dia alinhar o nosso desejo, os nossos projetos com o desejo e os projetos de Deus na nossa vida. E permitir, né, que a vida dele, que às vezes é a parte dolorosa, vamos dizer assim, que a luz vá
mexendo com a escuridão que às vezes fica em pontos de nossa vida. Se dá muito exemplo, às vezes, que é como um quarto, às vezes uma casa, nossa vida, e tem repartições que a gente não quer deixar tocar, não quer que a visita veja, porque está tudo desarrumado, está bagunçado, não é nem varrido, está mofo. Mas para a nossa vida ser limpada, nós precisamos permitir que Jesus, Ele trabalhe em todas as áreas da nossa vida para sermos assim como a luz da aurora. Começa lá no escuro e vai clareando até o sol brilhar, ser dia perfeito. Por quê? Porque o próprio Jesus diz que nós somos luz do mundo. Amém? Quando Ele diz, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Então, porque Ele nos confiou também sermos luz do mundo para estar trazendo essa claridade, a vida dele através de nós, trazendo para os outros. E assim, irmãos, nós podemos entrar cada dia num relacionamento mais profundo, mais íntimo com Deus. E também ficamos mais protegidos. Quanto mais nós estamos próximos de Deus, mais nós somos protegidos das ciladas. Que o inimigo, ele não descansa também. Ele sempre está armando arapuca, ciladas, para que se coloque o pé ali. E aí nós temos, digamos, esse recurso. Vamos andando com Cristo. Vamos andando na luz, para nós poder enxergar bem aonde andamos. E eu creio que a palavra nos traz, irmão, muitos exemplos que nós podemos ver e que vai dizer para nós, por ali não é um caminho, por ali não se deve andar. Porque Romanos 15, 4 diz, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, que foi escrito. Então a palavra toda, ela vem para nos ensinar, para nesse processo de cada dia, da boa obra que começou em nós, ela ser terminada até o dia de Cristo, até quando Ele nos chamar, nós estarmos prontos. E não só isso, mas eu creio que desenvolver a salvação é cumprir o propósito de Deus para nós, para a nossa vida. Aquilo que Jesus tem para nós desenvolver, vai muito além da salvação, desenvolver a salvação começa do dia que nós recebemos Jesus como Senhor, e daí nós estamos num processo de receber e de crescer e de andar com Ele. E eu quero trazer um texto, irmãos, para nós meditar a respeito, para não cair, às vezes vai nos abrir os olhos para não cair numa cilada, porque sem dúvida um dos pontos que mais se desenvolve a salvação, claro que é lendo a palavra, mas é conversando com Deus, é orando, é tendo relacionamento com o Senhor. Eu quero pedir para tu abrir em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 26. Do versículo 3 até o 16. Até o 16b, até a metade. Segunda Crônicas 26, capítulo 3 em diante. Eu passo a ler. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jeconias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Guardem bem isso. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o de Jebuné e de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte.
Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto que nos vales como nas campinas tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros das armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maacéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças da família, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres, canto das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Até aqui. Esse texto, irmão, nos dá um retrato de quem foi esse homem, Uzias, que reinou muitos anos sobre Israel. E ele começa ali no versículo dizendo: nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E é muito importante a gente ver isso, porque é mais ou menos um normal de Deus, assim, mas nos dias que ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E daí a gente vai olhando ali, no versículo 8 em diante, ele fala da prosperidade dele, fala da expansão do seu reino, que Deus ajudou contra os filisteus, contra os outros povos. E ele fala que o próprio Egito, porque o Egito sempre foi, naquela época, uma grande potência, de guerra, de conhecimento, e o Egito não saiu, vamos dizer assim, não saiu do seu quintal. O Egito não saiu do seu território nos dias de Uzias. De tão, assim, digamos, tanto respeito que ele possuía das grandes nações. Ficou ali. E aí, versículo 9 e 10, ele fala da agricultura agropecuária, que era muito importante para a época, porque era aquilo que sustentava o povo, mas ele não parou por ali. Ele continuou investindo em armas e tudo mais para a sua defesa, para a defesa do seu país. Porque ele tinha assumido, se a gente olha para trás, uma nação quebrada, uma nação bem destruída, em todos os sentidos, e ele prospera realmente muito nesse tempo. Mas, versículo 11 a 15, vai contando como ele foi prosperando, e daí, no 15 diz assim: foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Até que se tornou forte. Eu creio, e é nisso que quero me ater um pouco, que Uzias foi um exemplo de homem, irmãos, que tinha uma busca interesseira diante de Deus. Ele buscava Deus por um interesse próprio, até que se tornou forte, quer dizer, até que ele achou que era autossuficiente. Que a gente vai ver depois, até um pouco, que ele achou que podia fazer coisas que não cabia a ele como rei. Ele achou que podia fazer isso. Ele busca Deus até prosperar. E seu objetivo com Deus era até ali. Era até aquilo ali. E daí no 16 nós vimos então que esse se tornar forte começa um processo de ruína na vida dele. À medida que ele se achou autossuficiente, se achou poderoso, e era poderoso de fato. Só que, claro, se ele tivesse reconhecido que tudo aquilo era Deus que tinha dado e era para usar para o bem, provavelmente teria sido outro fim dele.
mas ele se achou forte. E Deus teve que dar um basta naquilo ali. Irmãos, Uzias, ele representa alguém que vai a Deus com uma busca interesseira. Apenas com a busca interesseira. Como meio para adquirir algo, para o seu próprio coração, o seu próprio objetivo. Aquilo que alegra o seu coração. E é importante, irmão, nós ver que o ser humano, por a natureza adâmica, claro que hoje nós estamos em Cristo, amém? Mas ele está lá, sempre, né? Não é uma exclusividade de Uzias, essa busca interesseira. E justamente por não ser um problema só de Uzias, é que eu creio que não é uma coisa generalizada, que Deus, ele pode usar, e nós podemos usar Uzias como uma figura, né? Como uma figura daquele que vai até Deus por uma busca interesseira, né? Para nos guardar disso. Por isso, irmãos, eu creio que nesse processo de desenvolver a salvação e procurar cada dia sermos mais íntimos de Deus, experimentar algo mais de Deus, algo novo. Às vezes eu creio que chega num tempo assim que é possível, irmãos, como às vezes até os irmãos fazem nos joguinhos, né, de passar de nível. Às vezes até ali tu andou com Deus, tu fazia aquilo ali, mas daqui a pouco vem desafios que Deus coloca. Estou falando de homens. E é possível passar de nível porque Deus coloca. Sabe? Deus capacita. Deus fala contigo. Deus aponta o caminho que é para fazer. Uzias, mas para isso, irmãos, Uzias precisa morrer em nós. Se olharmos para Uzias como aquele que simboliza uma busca interesseira. Ele precisa diminuir essa busca com os nossos próprios objetivos, próprios desejos, e eu quero Deus até enquanto Deus está me dando. Uma vez que Deus diz não para alguma coisa, Deus já não serve mais. Eu quero estar trazendo outros exemplos para nós refletir aqui, irmãos, assim, que nós sabemos as histórias. Nós conhecemos a história dos 10 leprosos, que está narrado lá em Lucas 17. Tinha 10 leprosos que viviam, 10 porque poderia ser mais, né, ou menos, mas porque já viviam juntos, eles eram isolados. E quando eles souberam que Jesus ia passar no lugar, que eles vieram próximo e gritaram. Gritaram, e eu entendo que todos gritaram, né? Saíram ao encontro de Jesus e gritaram ali: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Eles gritaram, falaram com Jesus, e Jesus realmente se compadeceu deles, né? E curou eles. Mas acontece que mais tarde, dos 10, um volta. Um apenas voltou. E daí a gente vê assim que Jesus, ele dá uma questionada naquele que voltou, mas escuta, não eram 10. E eu entendo, não é que Jesus está colocando aquele como responsável pelos outros. Eu não creio que não foi isso. Mas eu creio que era um desabafo de Jesus, para nós ter essa palavra hoje, dizendo assim, da alma de Jesus, dizendo assim: poxa, não foram 10 que estavam condenados à morte, isolados das famílias, isolados de todos os amigos, pais, igreja, né, da época, tudo, uma doença que ia corroendo a carne, ia matando aos poucos, foram curados e não voltaram. Irmãos, todos foram curados, mas apenas um voltou. Por quê? Porque 9 queriam de Jesus só a cura. E quando tiver a cura, o restante que Jesus tinha, irmãos, claro que ele sabia. Era notável que todo mundo ouvia falar de Jesus. Ele estava falando do reino de Deus, além das curas que fazia. Mas eles só queriam a cura. E aquele que voltou, ele não só recebeu a cura, como foi salvo. Então a gente pode ver a diferença. Então muitas pessoas, irmãos, elas buscam a Deus em suas necessidades, movidas unicamente pelo interesse de resolver um problema. E a partir do momento que conseguem o que querem, Deus já não é mais primeiro plano.
Deus passa a ser segundo, terceiro, quarto plano. Se não tem outras coisas, então, de repente, ainda Deus está nos planos. Talvez você e eu, quantas situações podemos contar assim? Que nós já passamos, que nós já vimos. E quantos chegam, irmãos, à igreja? E não tem problema em chegar a Deus que nem os leprosos. Chegando, precisando de um milagre, e depois do milagre, desaparece. Claro que Deus é um Deus de milagre, é um Deus de poder. Mas o ideal é que nem aquele leproso fez, voltou. Para continuar o processo. Entende? Às vezes, seja o casamento, seja finanças, eles problemas. Aí se ora muito, né, para passar uma prova, alguma coisa. Mas depois de atingir o objetivo, já não é muito interessante. Mas eu estou falando isso, irmãos, assim, e cuidando para não olhar só para os outros. Eu não quero olhar para aqueles que eu lembro. Porque nós sabemos, irmãos, que nós somos muito bons em ver os erros dos outros. Eu creio que é isso. Nós somos muito bons. O erro do outro a gente enxerga, o pecado do outro sempre é maior que o nosso. Mas para isso também Jesus disse, olha, Pedro, tu consegue enxergar um cisco lá, o Sérgio está de óculos, mas enxergar um cisquinho no olho do Sérgio. Mas tu não vê uma trava no teu. E quando fala em trava, eu imagino que é alguma coisa de 5 centímetros, não é um sarrafo, uma trava. Então Jesus disse isso porque sabe como somos. E nós precisamos olhar para a nossa vida e realmente, se não está em nós algo dessa busca interesseira de Uzias, né? Na nossa vida ali também. Porque, irmãos, talvez quando tu lembra do passado, a maioria que teve em células, e talvez a primeira vez que tu foi desafiado a trazer uma palavra, ou no culto, numa célula, tu orou, tu pegou a Bíblia, tu orou de novo, tu orou durante a noite, era muito importante aquilo. À medida, às vezes, que o tempo foi passando, agora até já sei, eu pego a letrinha e paro. Se não aconteceu contigo, amém, irmão, que benção, que tu dependeu e sempre fez e continuou fazendo. Talvez quando precisava de uma casa, você orava, eu orava, precisava comprar o primeiro carrinho, orava, pedia para Deus, jejuava, quando queria um filho, orava, jejuava, queria conseguir um trabalho, orava, jejuava, e depois que conseguimos, até ora, mas imagina, se na dor, na necessidade nós orava 4 horas, o normal não seria, depois de recebido, orar 8 horas de gratidão? Com a bênção já na mão? Seria, mas às vezes não é a realidade, né? Então, irmãos, cuidado, para que esse pouco de Uzias não seja grande na nossa vida. Uma oração, uma busca interesseira. Que às vezes valoriza mais a Deus por o que Deus faz do que aquilo porque Deus é. E isso nós temos que cuidar. Nunca esquecer isso. Nós precisamos amar a Deus, andar com Deus, servir a Deus pelo que Ele é, pela essência do que Ele é. O que Ele faz é só uma consequência. Eu quero dar outro exemplo aqui, irmãos. Moisés, por exemplo. Moisés, quando estava conduzindo o povo para Canaã, ele foi alguém que aprendeu que é muito mais importante a presença de Deus do que apenas seus milagres. Irmãos, eu não estou diminuindo aqui. Todos nós, eu creio que nós cremos nos milagres e nós sabemos da importância do milagre de Deus na nossa vida e na vida da igreja. Mas Deus diz para Moisés, olha Moisés, depois de ter tirado o povo do Egito, Deus diz para Moisés, Moisés, esse povo aí é de dura servir, ele peca, ele não obedece. E ele disse para Moisés, Moisés, eu não vou mais contigo esse povo, mas a minha palavra está valendo. Tem um anjo, vou colocar um anjo, vocês vão vencer as batalhas, os outros povos, né? O anjo vai junto, os milagres vão acontecer, vocês vão conquistar a terra, mas eu não vou subir com vocês. Eu mesmo não vou. O que Moisés, né? Talvez para alguém de nós olhar assim a situação,
Bom, Moisés não vai, mas ele diz que o anjo vai, que a vitória está certa, que nós vamos conquistar a terra, se precisar de milagre, vai acontecer milagre. Bom, tudo bem, nosso objetivo é entrar na terra. Mas Moisés não fez assim. Moisés, ele disse assim: Senhor, se tu não vai junto conosco, não nos faça se mover desse lugar. Está entendendo, irmão? A promessa estava garantida. Pode olhar lá em Êxodo 32, estava garantida. Mas Moisés, ele se negou a se mover do lugar sem a presença do Senhor. O que Moisés estava dizendo? Nós não estamos interessados apenas na bênção, no seu favor, se não é para ter a tua presença dia a dia conosco, que ele estava acostumado. Quantas vezes Deus tinha se manifestado para eles? E ele diz: nós não vamos. Nós não abrimos mão da tua presença de ir conosco. Porque nada é mais importante, Moisés deu, do que a presença de Deus. Ela é muito mais importante do que a bênção, de apenas a bênção. O andar com Deus dia a dia, como Moisés e o povo andavam, ele sabia da importância que era, e por isso ele se recusou. Mas nós precisamos ter o cuidado, como igreja também, para não só agarrar a bênção e deixar Deus ir embora. Eu diria nem deixar Deus ir embora, é nós ir embora e pegar a bênção apenas. Eu não estou dizendo que Deus não pode fazer, irmãos, ou que nós não podemos desfrutar da bênção, dos milagres de Deus. Mas eu estou falando aqui para nós desenvolvermos a salvação, qual é a motivação que nos leva a chegarmos a Deus. Essa atitude de Moisés agradou a Deus, e Deus foi junto com eles. Eu quero falar um pouquinho também, rapidamente, para lembrar nós da geração de Eli. Teve a geração de Eli e a geração de Davi, por exemplo. Para nós olhar aqui para comparar. A geração de Eli, ela foi a geração que perdeu a arca. Perdeu para os filisteus a arca. A geração de Davi foi a geração que recuperou a arca, que trouxe a arca, que representava a presença de Deus. A geração que perdeu, ela via Deus como um amuleto. A geração de Eli, como um talismã, como uma espécie de resolve tudo. Por quê? Porque eles foram para uma guerra contra os filisteus e perderam a batalha. O que eles disseram? Traz a arca, traz a presença de Deus para aqui. Mas essa ideia brilhante que alguém teve lá atrás, a arca, aqui está tudo resolvido. Só que, irmãos, era um tempo de apostasia. O povo de Israel não ia a Siló, onde a arca estava no tabernáculo, para adorar a Deus. Não ia lá. Os filhos de Eli eram um desastre como sacerdote. E daí eles acharam que simplesmente, na hora do problema, não. Chegou o problema, agora traz a arca. Agora a arca é importante, agora a presença de Deus é importante. Mas quando era para ir a Siló, levar o seu sacrifício, ir a Siló para adorar a Deus, o povo não aparecia. Muitos poucos iam na época. E eles então disseram: não, que Deus resolva o problema agora dos filisteus. Porque isso é uma coisa que quase todos nós, irmão, quando a água está por aqui, né? Aí a gente pede socorro. Pede socorro porque a coisa está feia e pede socorro. Mas por eles tratarem Deus dessa forma, o resultado é que eles perderam a arca dos filisteus. Perderam a presença de Deus. Irmãos, a arca não estava com poder, a presença de Deus na arca não tinha poder? Claro que tinha. Só que o que eles estavam fazendo não estava agradando a Deus. Tinha tanto poder que despedaçou o Dagon lá dos filisteus. E deu, furúnculo, tumor, e todos tiveram que mandar de volta. Porque a arca não tinha perdido nada do poder. Deus jamais ia perder o poder. Só que Deus diz: não, para esse povo que não me busca e que acha que eu sou um amuleto de sorte, eu não vou fazer isso. E ele não fez. Eu creio, irmãos, porque toda e qualquer pessoa, em qualquer momento da história, que busca a Deus só por aquilo que ele faz, vai acabar perdendo aquilo que ele é. Vai acabar se distanciando de Deus. Mas daí vamos olhar para a geração de Davi.
Davi está ali, outro Davi, tem 2, 3 Davi, só que eu estou lendo aqui. Né? Olha a geração de Davi. Por que não é à toa que diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque um dos primeiros atos de Davi como rei foi dizer: nós vamos trazer a arca. Vamos fazer a tenda e a arca volta. A arca, a presença de Deus vai vir para o nosso meio. E eles trouxeram a arca. Aprontaram a tenda, trouxeram a arca. Ele faz o seguinte, ele coloca, além de tudo ali, ele vem cantando na presença de Deus. Olha o que ele faz. Depois ele coloca os levitas 24 horas por dia, 7 dias por semana, cantando. Sabe o que eles cantavam? Basicamente, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sem pedir nada para Deus. Sem pedir nada para Deus. Daí, para uma geração de Eli, que não iam buscar o Senhor, não iam sacrificar o Senhor, e que na hora do aperto, queria que Deus resolvesse a situação. Se nós observarmos tanto Davi como Moisés, que nesse sentido entenderam o cerne do relacionamento com Deus, foi as gerações que a história conta do povo de Deus que mais experimentaram o fazer de Deus. Por exemplo, desde os dias de Josué, a terra prometida nunca tinha sido conquistada na sua totalidade. Na época de Davi, todo o território que estava prometido foi conquistado. Porque ele era um homem diferenciado na presença de Deus. Era um cara que errava? Claro que sim, nós sabemos. Então, irmãos, como Moisés disse, o Senhor não vai conosco, não vamos a lugar nenhum. E nós vimos a geração de Moisés, quantos milagres essa geração viu de Deus, experimentou de Deus. E eu creio, irmãos, que essas coisas nos levam a ajustar o foco desse desenvolver a salvação na nossa vida, na busca de Deus. E nós podemos experimentar também muitos milagres, muitas coisas de Deus, com o foco certo. Coisas tremendas, tanto no individual, tanto na nossa família, tanto como igreja. Se entenderam que o que Deus faz é uma consequência daquilo que Ele é. Então, se nós buscar Deus, irmãos, por aquilo que Ele é, a consequência é nós encontrar, é nós receber aquilo que Deus faz. Se nós buscarmos aquilo que Ele é, a consequência vai acontecer algo extraordinário nas nossas vidas. Não tem problema em pedir, irmãos. A palavra de Hebreus diz que Deus é galardoador dos que eu busco. Não tem problema em Deus dar e nós pedirmos. Deus é galardoador dos que eu busco. Ele tem prazer em nos assistir. Mas precisamos, irmãos, e isso que eu quero deixar são da motivação certa para buscar a Deus. E por isso não é sempre pedir, pedir, pedir. Eu não estou falando contra o fato de que Deus possa fazer e deseje fazer. Mas também não usar Deus como uma espécie de amuleto, de faz tudo, de supermercado. Que não, eu preciso, eu peço, eu vou a Deus. Não podemos ser como a geração de Eli fez. E é claro que a própria palavra, o próprio Deus nos encoraja a fazer isso. A última palavra que eu falei, o título era clamar diante de Deus. Com oração, com súplica, Deus quer fazer. Mas Ele espera que nós tenhamos um relacionamento com Ele pelo que Ele é. Que nós já sabemos, Ele é. E aí deixa Deus fazer. E não um relacionamento interesseiro por o que Ele pode fazer. Irmãos, resumindo um pouquinho, então se nós olhamos para Uzias, cara que busca interesseira, esse cara ele quis queimar incenso, se achou que era o cara, por isso que ele se tornou forte. 80 sacerdotes se colocaram diante do rei, certo? Com risco de perder a vida, dizendo: tu não vai queimar incenso aqui, porque é proibido. E ele ficou indignado, né? Porque queria, no mesmo instante, ele foi cometido de lepra. E a palavra diz ali que Deus feriu ele. Essa busca interesseira, irmão, se ela existe em nós,
não é com a força do braço que se mata. Deus pode matar essa busca interesseira em nós. Ele pode fazer isso. Com o relacionamento com Ele, Ele pode tirar isso. E se nós olhamos para a geração de Eli, que não ia a Siló para adorar o Senhor, também perdeu a arca, perdeu a batalha. Os 2 filhos de Eli foram mortos na hora que eles levaram a arca. E Eli, quando recebeu a notícia, morreu. Porque estavam com a busca interesseira. Não adoravam a Deus, não iam a Siló adorar a Deus, mas queriam Deus como um talismã, aquele que resolvia as coisas. Os 10 leprosos, o único que voltou para terminar o processo, que foi salvo, né, e continuou no relacionamento, com certeza, com Deus. Agora, se nós olhar para Moisés, né, que recusou levar o povo apenas com o anjo e a bênção, a Bíblia fala que Deus falava com Moisés como se fala com um amigo. É um homem de referência para nós, de alguém que tinha o privilégio e o desejo de ter um relacionamento com Deus, muito íntimo. Se nós olhar para Davi, o cara que trouxe a arca de volta, que ficou todo aquele tempo lá colocando os levitas a simplesmente adorar a Deus sem pedir algo, nós podemos ver que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus e escreveu em torno de 73, 74 salmos que edificam a igreja do Senhor nos dias de hoje e eternamente até Jesus voltar. E eu quero terminar citando os discípulos nesse relacionamento. Em João 15:15, Jesus diz assim aos discípulos: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Irmãos, eu creio que é esse nível que nós devemos buscar, com toda humildade, com temor e tremor diante de Deus, nos achegar nesse nível de sermos amigos de Deus, de ter o prazer. Irmãos, para um amigo a gente não fica só pedindo. Para um amigo, a gente não encontra com ele só quando precisa. Né? Um amigo a gente vai porque quer conversar. É meu amigo. Quero contar as coisas boas, quero contar até as dificuldades, mas eu quero estar com meu amigo. Eu quero tomar um café, eu quero comer algo na casa do meu amigo. Eu tenho alegria de fazer isso, porque é amigo. Não tem sentido tu tem um amigo, daí tu só pede para o amigo. Ah, eu preciso disso hoje, eu preciso disso amanhã, semana que vem eu preciso mais coisa. Não, amigo, tu sabe que se precisar nem precisa pedir, ele vai oferecer para ti. É desenvolver um relacionamento profundo nesse sentido com Deus. Ele sabe todas as coisas, mas ele gostaria que nós tivéssemos uma vida transparente, né? De tudo estar diante dele, colocando para ele, pedindo, louvando, agradecendo. Irmãos, quando eu comecei a preparar essa palavra, eu ouvi alguns irmãos também, um irmão que pregou, ou semelhante, as coisas busquei. Mas uma coisa eu tenho tentado fazer e me chamou a atenção. É de me colocar diante de Deus apenas para agradecer. E eu confesso para vocês que fiquei frustrado. A minha oração ficou pequenininha. Mas eu tenho um desejo no meu coração de melhorar nesse sentido. De melhorar. De poder ficar mais tempo na presença de Deus, não apenas para pedir, mas para agradecer, para adorar, para conversar com Deus. Talvez é algo interessante para tu também experimentar. E eu quero deixar então esse alerta para nós não cairmos na rotina da oração que busca a oração interesseira, a oração de Osias, a oração a vida de Eli, a vida dos 9 leprosos que só queria a bênção, mas buscar um relacionamento com Deus de filhos amados que nós somos, irmãos. Filho que somos. Tu gosta de conversar com o filho. Ontem o Elias veio,
sexta, deixa eu ver. Mas esteve lá em casa 2 vezes, nós repartimos aqui, eu e o Marcos, a família. Mas assim eu disse para o André, sentamos hoje de manhã umas 3 horas, nada de telefone, conversa que não para, deu detalhe. Qual é o pai que não quer conversar com o filho? Irmãos, qual é o amigo que não quer conversar com o amigo? Nós somos filhos amados de Deus, irmãos. O próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Há um desejo ardente no coração de Deus de um relacionamento. Isso para mim, irmãos, é desenvolver a salvação. Não vejo outro meio. Não adianta só estudar a palavra. Não quero desmerecer, mas precisa ouvir do Senhor. Precisa a revelação do Senhor. Precisa estar no Senhor. Então, de nós olhar para Moisés, olhar para Davi, olhar para os discípulos que tiveram esse privilégio, ser chamados de amigos. Eu creio que Deus anseia, irmãos, para desenvolver este relacionamento conosco. Não há dúvida disso. Você diz sim para isso? Amém? Glória a Deus. Já estou cansado de ficar de pé, então, irmãos, vamos levantar, vamos orar, depois nós vamos pedir para os irmãos virem aqui já para servir a ceia. Mas vamos orar agora como estamos, fica de pé aí. Vamos estar orando sobre essa palavra aqui também. Aleluia. Pai querido, é tão bom, Senhor, nós poder cantar também, dia após dia, milhares e centenas de vezes, que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Pai querido, nós estamos experimentando isso, Senhor. Nós podemos contar os teus feitos aqui no nosso meio. E eu creio que agrada o teu coração, Pai. E que vai ter dias aqui para a tua honra e glória, que vai ter filas para contar e testemunhar os teus feitos, Senhor. Para a edificação do teu corpo, Senhor. Porque o Senhor é bom, é maravilhoso. Pai, eu quero pedir que, sobre essa palavra aqui, que tu nos livras, Senhor, da busca interesseira. Tu que sonda o nosso coração, tu sabe que travamos batalha, Senhor, mas eu sei que em cada coração aqui há um desejo ardente de nós te buscar pelaquilo que tu és, Senhor. Pelaquilo que tu és, pela essência que é a tua pessoa, Senhor. Pai, nos ensina isso, Pai, no dia a dia, nos aquietar na tua presença, Senhor. Eu creio que tu anseia o teu coração, assim como tu falava com Moisés lá como amigo, assim como tu olhava para Davi como aquele que tinha um coração parecido contigo, assim como tu disse, olha, eu nem chamo vocês mais de discípulos, porque vocês são meus amigos, vocês sabem tudo sobre mim também. Senhor, nós queremos andar aqui como igreja, aqui em Quilombo, Senhor, olhando para ti como amigo, com reverência, com temor e tremor, desenvolver essa tão grande salvação que chegou até nós, essa vida contigo, mas sentando contigo, Senhor, ouvindo a tua voz, recebendo o teu abraço, o teu cuidado, o teu carinho, Senhor. Nós queremos dizer que essa igreja aqui é a tua igreja, Senhor. Nós somos uma parte do teu corpo aqui no qual tu é a cabeça, Senhor. E que nós não abrimos mão, Pai querido, de darmos nenhum passo sem o teu consentimento, Senhor, sem a tua presença, Deus amado, porque somos teu povo, somos tua herança, somos tua igreja aqui. Então, Senhor, nós entregamos mais uma vez para toda a autoridade, todo o teu ministrar sobre a nossa vida aqui, sobre cada um, Senhor. Ministra essa palavra sobre nossas vidas essa semana, Senhor. Traz a memória para cada um aquilo que dá esperança, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.